E aí, concurseira guerreira, fala, concurseiro guerreiro, estou aqui eu, professor Tatarim, para conversar com você sobre a prova de raciocínio lógico e matemático e a prova do IBGE. Estou feliz. Preciso falar para você que eu estou muito feliz, sabe por quê? Sempre que eu aprovo concursos, me convida aí para fazer algum tipo de trabalho, eu fico muito ansioso, assim, porque, poxa, vou participar de algo importante da vida de alguém, e no caso aqui é você. Porque eu falo assim, né, não é o seu sonho, é o nosso sonho, nós estamos juntos nessa. E eu trago isso com muita responsabilidade, com muito carinho, sempre muito bem planejado. E aí, quando me convidaram para fazer esta conversa aqui com você, eu falei assim: "Nossa, o que eu vou falar?", né. E eu vou usar a experiência que eu tenho, tanto na matemática, quanto no raciocínio lógico matemático, quanto conhecedor de banca, sabe. A gente vai falar sobre isso. Então são 112 anos dando aula e não parece, né, alimentação saudável, bolacha recheada, Coca-Cola, doce de leite, coxinha. Mas assim, vou usar assim toda essa experiência e conhecimento que eu tenho para te dar alguns alertas e algumas dicas valiosas para que você acerte todas as questões de raciocínio lógico matemático dessa prova. Olha a ousadia desse professor aqui, nós vamos fazer juntos isso, então vai ser uma conversa bacana. Eu já te faço um convite aí, fica até o final desse vídeo, porque assim, só para você entender, uma coisa é: "Tatarinha, eu conheço porcentagem". Ótimo, maravilha. "Tatarinha, eu consigo resolver as questões de porcentagem". Ótimo, maravilha. Agora, você conhece como que a banca gosta de cobrar porcentagem? Isso é importante. E você conhece atalhos, como ganhar tempo, como evitar cair em erros? Tá? A gente vai conversar tudo isso. Então eu preciso falar com você do edital, claro, sempre direto, objetivo, direto ao ponto, sem enrolação. Não tem isso aqui não, tá bom? Preciso de falar com você sobre o conteúdo programático. Você sabe quais são os assuntos mais queridos da banda? Trouxe isso para você também. Olha a responsabilidade, né? Vamos conversar bastante sobre isso aí. E, e aí eu preciso que você entenda que uma coisa é você resolver questão, outra coisa é você resolver prova. Tá? Então nós temos aí bastante coisa para conversar. Combinado? Deixa eu mostrar aqui para você o que eu trouxe então, só para a gente iniciar a nossa conversa bacana. Primeiro, edital, né? É claro que o edital é importante, você tem que conhecer bem o edital, né, para saber o como estruturar, encaminhar seus estudos, tá? Então aqui eu já trouxe o nosso edital, nossa base, edital 05 de 2025, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Trouxe aqui para você é, parte do edital onde fala da sua remuneração, o número de vagas. Então, para você que vai fazer aí o concurso para supervisor de coleta e qualidade, então tem bastante vagas aí espalhada pelo nosso Brasil lindo, maravilhoso, né? Essa remuneração aí, né? Eu vi lá que já tem alguns benefícios também além da remuneração, mas aí fica para você dar uma olhadinha, né? E a prova, que é importante entender que ela é uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. Então, o que nós temos que entender? Tá? Essa prova que está com data marcada para o dia 22 de fevereiro de 2026, desde já eu já quero te desejar um excelente dia. Sabe por que eu falo? Porque, assim, né, você está se dedicando, estudando, então eu fico extremamente feliz e orgulhoso de fazer parte desse processo aí, e quando chega lá no dia, você tem que ter, assim, uma tranquilidade. Tem que a sensação do pós-prova tem que ser assim: "Ufa, eu fiz o meu melhor". É isso. Então, assim, eu desejo um excelente dia, né, porque como você vai chegar para a prova estudado, estudada, dedicou-se, né, com certeza absoluta vai dar boa, tá bom? Nós temos ali 3 horas de tempo de duração na prova, e aí um detalhe importante que eu achei legal que vocês colocaram na banca é esses 3 horas aí já é o tempo também para você preencher o teu cartão resposta, então organize isso para isso, para não ter nenhuma surpresa desagradável lá no final. Então a prova é aquela do tipo múltipla escolha, são 5 alternativas, A, B, C, D, apenas uma alternativa correta, não pode rasurar, aquelas coisas básicas de concurso, tá. Inclusive, eu já vou te dar uma dica já, quando você vai estudando para a prova e quando você vai conhecendo mais determinados assuntos assim, você começa a perceber cada vez melhor cada vez mais rápido, alternativas ali que não tem nenhum sentido de estar ali. Então comece a usar isso a seu favor. Eu sempre falo assim: as alternativas são nossas aliadas, nossas amiguinhas, tem que rolar um clima.
né, dá uma piscadinha, manda um beijinho, porque elas te direcionam, às vezes, na condução de uma resolução de uma questão, eliminando absurdos. "Ah, eu não sei fazer totalmente a questão", quem nunca, né, já aconteceu isso, né, vou precisar dar um chutão aí, né. Poxa vida, né, se você já eliminou algumas alternativas, a chance de acertar no chute aumenta, não que a gente queira, mas pode acontecer, né, quem não? E aqui tem a estrutura aí da prova, tá, para você que vai fazer a prova para supervisor. Aonde que nós estamos? Vou colocar um coração aqui, ó, raciocínio lógico matemático. Nós temos 8 questões, todas as disciplinas têm o mesmo peso, né, então nossa pontuação máxima é 8. O que nós temos que cuidar? Deixa eu colocar ali a outra tela e já volto aqui. Veja, como é uma prova de caráter eliminatório e classificatório, você tem que obter no mínimo 18 pontos, ou seja, 30% da prova, né? São 60 questões, e tem que ter no mínimo um ponto em cada disciplina. Ou seja, você não pode errar todas, de jeito nenhum. Eu não estou nem pensando nisso, né? Eu estou pensando em você acertar 8 questões de raciocínio lógico matemático. Estou ousado e conto com você, tá? E pode ter certeza absoluta que essa conversa aqui vai te dar um direcionamento bacana aí para os estudos, tá? Porque assim, não adianta estudar de qualquer jeito também não. Olha só como a prova concursos é bacana com você, né? Aqui também eu coloquei para você onde nós aparecemos como critério de desempate, né? Vai que precisa, né? Então nós temos aí também uma certa importância aí nos critérios de desempate. E o nosso conteúdo programático, tá? Eu preciso conversar com você sobre o conteúdo programático e eu vou conversar de uma maneira assim que não vou falar agora, vou falar daqui a pouco. Mas vamos fazer a leitura. Então, o que nós temos? Ó? Lógica. Proposições, conectivos, equivalências lógicas, quantificadores e predicados. 2. Conjunto e suas operações, diagramas. 3. Números inteiros, racionais e reais e suas operações, porcentagem e juros. 4. Proporcionalidade direta e inversa. 5. Medidas de comprimento, área, volume, massa e tempo. 6. Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios, dedução de novas informações das relações fornecidas e avaliação das condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. 7. Compreensão e análise da lógica de uma situação utilizando as funções intelectuais, raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos. 8. Compreensão de dados apresentados em tabelas e gráficos e tabelas. 9. Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. 10. Problemas de contagem e noção de probabilidade. 11. Geometria básica, ângulos, triângulos, polígonos, distâncias, proporcionalidade, perímetro e área. 12. Plano cartesiano, sistema de coordenadas, distância, problemas. 13. Problemas de lógica e raciocínio. Vou falar uma verdade aqui para você, tá? Eu que conheço bem raciocínio lógico matemático e a matemática, quando os caras colocam um conteúdo programático, às vezes isso pode te causar um certo temor, até um equívoco no teu direcionamento em relação aos estudos, porque aqui, para mim, tá meio misturada a coisa. Então, como eu gosto muito de você, como aqui no Prova Concurso nós nos preocupamos muito com o seu melhor, eu vou separar isso aqui. Vou apresentar daqui a pouco para você. Eu fiz a seguinte separação. Lógica raiz, raciocínio lógico matemática, aquelas coisas, tabelas verdades, equivalências, enfim, da matemática colégio. Também está misturado aqui, tá? E aí eu acho que tenho certeza absoluta que você consegue direcionar melhor seus estudos. Deixa eu falar um pouquinho da banca, tá? Da FGV. Não sei se você já conhece bem a FGV, eu gosto da banca, tá? Eu gosto. Por que eu gosto da banca, né? Porque é uma banca de respeito, ela preza ali por qualidade, e eu chamo assim de prova limpa. Por que eu chamo de prova limpa? Você sabe que os caras estão perguntando ali, estou falando de raciocínio lógico matemático, é claro. Então, assim, não acho que eles fazem aquelas provas truncadas, que a gente lê um texto e faz assim, hã? Não acho, sabe? É claro, né? A gente está falando de acordo com as provas anteriores. Não tem, aí eu vou entrar numa polêmica, não tem aquelas pegadinhas, né? Ah, tem sim, tá, né? Que tem muito sensacionalismo aí na internet, né? Tipo, pegadinha, porque chama mais atenção do que alguém que nem eu vem falar que não tem pegadinha. Porque assim, o que é pegadinha pra mim? Como os caras querem induzir você ao erro. Não é se você não enxergou um detalhe ser pegadinha, tá entendendo? Então, às vezes, a gente passa desapercebido com alguma informação, com algum dado ali. Ah, eu caí numa pegadinha. Não, a gente só não percebeu um detalhe, né? Então, assim, por isso que eu falo que a banca não tem pegadinha, tá? Mas aqui, ó, isso aqui eu trouxe, por exemplo, eu trouxe lá, eu printei da tela do site dos caras. Eu não ia trazer a tua não, tá?
Se você estivesse mentindo, eu não ia corroborar com isso não, né. Então assim, a FGV sim, né, possui uma larga experiência na formação e seleção de quadros técnicos de excelência, por meio do quê? Realização de exames, concursos, certificações e avaliações educacionais. E aqui tem alguma das participações já da FGV, ó. Olha só, já participou do Enem, que é forte, da OAB, Enseja. Então veja, algumas avaliações educacionais extremamente importantes, tá, que inclusive trazem certificações, tá. Ela é sim uma das principais bancas examinadoras de concursos públicos do Brasil, né, reconhecida pela sua reputação de excelência e imparcialidade, né. Eu já falei para você da OAB, já participou em concursos, né, recorrente, né, participação da FGV em concursos de carreiras jurídicas, tribunais fiscais e administrativas, em autarquias municipais e estaduais, né. Isso demonstra, né, a ampla atuação e a versatilidade da banca. Então que como é um concurso que tem muitas vagas para o Brasil todo, poxa vida, eu achei que a escolha da banca foi muito bacana mesmo, tá. Além disso, né, a FGV também participa de processos seletivos para vestibulares, pessoal aí que quer ingressar no ensino superior, né. Eu corroboro com isso, né, isso que fui eu que fiz, né, então assim, apresenta questões bem elaboradas, né, que avaliam de maneira eficaz o conhecimento das habilidades dos candidatos, no seu caso. Então assim, ela alterna entre questões mais diretas, objetivas e questões mais contextualizadas, tá. Então inclusive ela procura trazer algo mais do nosso dia a dia, algo mais concreto, sabe. Já vou mostrar isso para você também. Eh Então, assim, para você que está se dedicando, para você que está procurando, né, organizar seus estudos, é uma banca que privilegia justamente você, não o aventureiro, aventureira, tá? Então, por favor, estude bastante aí, tá? Então, assim, as provas geralmente abordam temas atuais, aplicações de situações e problemas, né, priorizando casos concretos. Então, assim, não é aquela questão por questão. Claro que os caras podem colocar uma situação direta, claro que pode, né, mas a tendência é ter vindo cada vez mais nesse aspecto aqui, tá. E a gente vai falar justamente sobre isso aqui, ó. Para ter um bom desempenho, temos que ter algumas estratégias eficazes, que é o que nós vamos começar a discutir cada vez mais forte, tá. Então conhecer o estilo da banca, tá. Aqui na prova já está confirmada, né, que nós temos 5 alternativas, né, A, B, C, D, E. E esses conhecer o estilo da banca é justamente o quê? Fazer provas anteriores. Então a dica que eu vou te dar agora é: esquece IBGE, pensa em FGV. Então, você vai buscar por provas anteriores pensando em FGV. Você tem que conhecer a linguagem da banca, aquilo que eu falei lá no começo do nosso encontro. Ah, Tatari, eu já conheço porcentagem. Ótimo, mas você conhece como a FGV gosta de cobrar porcentagem? O cálculo é claro, cálculo é cálculo, mas a abordagem é importante. Então, uma coisa é saber resolver questões do assunto, outra coisa é saber resolver questões da banca, tá? Resolver questão é uma coisa, resolver prova é outra. Então tem que ser estrategista mesmo. Isso não é fácil, isso é treino. E você vai observar, por exemplo, eu espero que você tenha acompanhado aqui pelas aulas na prova concurso, eu falo isso o tempo todo nas aulas. Olha o padrão, tentar enxergar um padrão, tentar o enxergar diferente. Às vezes você pode ter mais de uma maneira de resolver uma mesma questão, na parte da matemática principalmente, sabe. Então assim, tentar ganhar tempo em prova, isso é importante também. Tudo isso é um treino, não é fácil, tá. Então resolver provas anteriores é bacana aí também. A ideia de gerenciar tempo, né, eu já tive alunos, alunas que era muito bom em matemática, raciocínio lógico matemático e de uma maneira geral para resolver uma prova, e às vezes se perde em relação ao tempo, sabe. Então assim, o resolver prova anterior marcando tempo como se fosse um simulado mesmo, isso é importante para que você não tenha nenhuma surpresa lá no momento da prova. Essa ideia de resolver questões mais simples, deixando elas mais complexas para o final, é muito relativo. Primeiro assim, se eu pudesse te dar uma dica, tentar priorizar as questões menos extensas, que tem menos texto, mais rápidas, né. Depois, o mais simples, mais complexo é muito pessoal. Então, para você, às vezes, a geometria pode ser algo muito simples, para outro candidato pode ser complexo, tá. Então, assim, o que é mais simples para você? Ah, Tatrinha, eu não tenho certeza ainda. Então, resolver questões, resolver provas anteriores vai fazer com que você descubra o que você tem mais facilidade, o que você tem mais dificuldade. Você sabe que se você tem mais facilidade e não está errando nenhuma questão daquele assunto, você pode treinar um pouquinho menos aquilo para priorizar o que você tem mais dificuldade. Claro, isso pensando numa linha do tempo, né, numa organização bacana dos seus estudos. Então, tudo isso é importante aí, tá bom? Ler com atenção todas as alternativas antes de escolher. Isso aqui é importante, sabe por quê?
tem muitas questões que você já consegue eliminando alternativas. E se você já vai eliminando alternativas, você não comete o que eu falo assim, né, a bobeira de marcar algo tipo: "Meu, como é que eu marquei isso?", tá entendendo? Tem que cuidar com isso aí também, tá bom? Esse manter a calma, né, poxa vida, quem não quer, né? Mas assim, tentar acreditar aí no trabalho e no processo que você está fazendo, para que você chegue lá no momento da prova, que nem eu te falei. Você chegou no momento da prova, fiz a prova, saiu da prova, ufa, eu fiz o meu melhor, né? Então, assim, é o desejo para você de ter um excelente dia. Então, trabalhar bastante, estudar bastante, estruturar, organizar seus estudos, né? Ah, Tatane, meu corre é muito louco. Eu imagino que não seja fácil mesmo. Então, a qualidade é importante, é fundamental. A organização é essencial, né? E acreditar e levar para o dia da prova o que você pôde fazer ali, né? Sempre procurar fazer o seu melhor, né? Acreditar num processo de evolução mesmo, né? Poxa, hoje eu estou assim, amanhã eu quero estar melhor, amanhã eu devo estar melhor. E vai evoluindo cada vez mais, aí é um processo contínuo, né? E aí lembra que eu falei para você que ia voltar a falar de uma maneira que eu acredito ser um pouco mais bacana aí para você direcionar seus estudos? Ó, aqui eu já coloquei um tópico em cada linha aí. Mas mais do que isso, eu vou separar para você agora a parte lógica, lógica, lógica raiz, da parte matemática, matemática colégio. Inclusive, eu já estou ordenando aqui para você sobre as recorrências, né, os assuntos mais recorrentes aí das provas anteriores. Aqui na prova concursos, nós temos muitas questões resolvidas. Nas aulas que eu faço, por exemplo, também coloco muitas questões resolvidas e você vai percebendo que isso aqui vai corroborar com o que eu vou te trazer. Então, aqui é um estudo forte, tá? Estudo forte, para que você consiga direcionar bem esses estudos. Eu vou colocar aqui a porcentagem de incidência de cobrança desses assuntos nas provas anteriores, e aí depois eu vou ser mais ousado ainda. Eu vou falar com você sobre, como nós temos 8 questões, como a gente pode filtrar isso aqui. Qual que seria as suas prioridades em cada uma dessas 2 estruturas que eu vou fazer. Então aqui, por exemplo, aliás, vou começar de baixo para cima. 13, problemas de lógica e raciocínio. Tudo que está aqui antes, problemas de lógica e raciocínio, tudo. Tá? Então é como se fosse assim, os caras cobram aquilo ali em problemas de lógica e raciocínio, tá bom? Essa parte da lógica aí, ó, a incidência em provas anteriores é de 56%, olha que forte. E essa segunda aqui, ó, 23%. Então, olha a força desses dois aí, ó. Vou colocar aqui, ó, o que eu fiz de análise para você, ó, 12% desse terceiro tópico e 9% deste quarto tópico aqui, ó. Só que assim, ó, os 2 primeiros fortes, você já entendeu? Os 2 primeiros fortes. Eu não uso para uma prova você estudar muito bem assim, só que sabe o que você tem que cuidar? Forte, forte, forte aqui do primeiro tópico, ó, equivalências lógicas. Isso aqui não use para uma prova sem saber disso aqui, por exemplo. Só que assim, qual que é o problema? Daí você vai ver lá nas aulas que tem aqui na prova concurso, você acha a aula de equivalências lógicas. Inclusive tem comigo. Por favor, me elogie, né? Preciso de uma moralzinha, né? Eu sou um professor carente. Por favorzinho, me ajude nessa. E só que assim, se você não souber proposições, se você não souber conectivos, você vai ter problemas em equivalências lógicas. Tá entendendo? Uma galera erra isso aqui, ó. Cuidado, dá uma olhada lá, tá? Dos codificadores, do todo, do nenhum, do algum. Dá uma olhada com carinho nas aulas sobre isso aí, tá bom? A banca tem apresentado um carinho especial com esse tópico 9 aí, tá? Com os problemas aritméticos, geométricos e espaciais. Aqui entra muito os padrões, tá? Os padrões em sequências, sequências de elementos. Eu vou colocar, pode ser números, letras, pode ser pessoas, sabe? Então, assim, a banca tem colocado um carinho especial em relação a isso aí, tá bom? O tópico 7, eu gosto de enfatizar a parte de sequência, da raciocínio sequencial. Orientação espacial, temporal também. Aqui aparece aquelas questões, por exemplo, assim, tipo, hoje é uma quinta-feira, daqui 200 dias vai ser que dia da semana, sabe? Tipo, essa ideia de temporal, sabe? Raciocínio sequencial, que os caras podem associar ali com os problemas aritméticos, geométricos, a orientação espacial também. Uma pessoa está à esquerda, outra vai estar à direita, qual é a sequência de pessoas, de elementos, coisas desse tipo aí. Bom, relações entre pessoas também, quem está falando a verdade, quem está mentindo, os caras gostam disso aí, tá? Então, dá uma... Assim, se eu pudesse falar para você forte, é estudar tudo, né? Estudar tudo, claro. Mas aqui você já tem uma ideia das prioridades que você vai colocar lá para o momento de prova, tá?
Aí trazendo para matemática mais colégio, assim, mais eu não gosto de chamar ela de pura, né, mas vamos colocar aqui algumas situações também de índice de recorrência, porcentagem, né, quantas que aparecem, e eu quero falar do porquê que eu coloquei esta ordenação aqui para você. Então, esse primeiro tópico que eu coloquei aqui para você, forte, ó, 42% de incidência em provas anteriores, depois 21%, esse cara aqui também forte. A geometria tem vindo forte, né, então assim, como são 8 questões ali, acho que vale muito, muito a pena você colocar como prioridade nos seus estudos, ó, esses 4 primeiro aqui. Só que qual é o problema, tá? O que eu preciso falar com você? Por exemplo, o que o primeiro tópico ali, ele é muito forte? Quando a gente fala de proporcionalidade direta, inversa, porcentagem de juros, eu estou falando em questões do tipo razão, proporção, grandezas diretamente, inversamente proporcional, divisão proporcional, porcentagens e juros. É muita coisa. Só que assim, a banca gosta de misturar. Quando a gente fala aqui dessa parte da matemática, por exemplo, nada impede de colocar porcentagem aqui, por exemplo, que é muito forte. Eu não gosto de uma análise de tabelas, eu gráficos, tá? Então os caras podem ser muito criativos em relação, e a banca tem feito isso, sabe? Misturando assuntos ali. Teve uma questão que os caras cobraram divisão proporcional envolvendo ângulos de um triângulo, ou seja, associada à ideia da geometria plana. Então, assim, de novo, né, estudar tudo. Mas, assim, você já tem aí a incidência, a recorrência de assuntos em provas anteriores, né? A parte ali de aqui, ó, nesse primeiro tópico, que 4, aparece as famosas regras de 3, tá? Simples, composto, então a gente tem que cuidar, né? Que está acostumado a fazer multiplicação cruzada, é claro, amamos regras de 3, mas se as grandezas são inversamente proporcionais, você perde, às vezes, por causa de uma bobeira. Aí, então, cuidado com isso. Esse tópico 3, números inteiros, racionais, restos, operações, é as operações básicas mesmo, tá? Cobra e prova. As operações com frações, números decimais. Então, fique esperto com isso, porque a gente não dê bobeira, não perca questões de bobeira. Então, as questões podem ser um pouco mais diretas, podem ser mais contextualizadas. Essa parte de conjuntos, as operações com diagramas, união, interseção de conjuntos envolvendo os diagramas. As bolinhas, Tatarina, não, os diagramas, por favor, respeito. Situações, problemas, geralmente isso aqui pode também ser associado à lógica matemática, com os quantificadores universais, a parte do todo, do nenhum. Tópicos 11 e 5 eu coloquei juntos, por quê? Os caras podem cobrar separado ali medidas de comprimentos de área, de volume, de massa, de tempo. Inclusive, teve uma prova recente, os caras colocaram ali alguns tempos, algumas unidades medidas de tempo, numa tabela. Tá vendo a ideia de misturar? Aí você tinha que saber fazer ali a conversãozinha de minuto para hora, de hora para minuto. E, claro que algumas coisas a gente já sabe no automático, senão, por exemplo, eu trabalho aqui com o que eu chamo de método arcaico, mas eficaz, tabela. Como é que faz as conversões de unidades medidas. Então não pode dar bobeira, porque às vezes os caras cobram uma coisa da geometria, de cálculo de distância, de perímetro, de área, e você erra na conversão de unidade medida. Mas você não. Não vai acontecer. Então não dê bobeira com isso, tá bom? E a geometria é um carinho da banca também. Que nem eu te falei, já apareceu com divisão proporcional, já aparece com conversão de unidades medidas, pode aparecer também com algum outro tipo de assunto. O próximo combo ali, que é problemas de contagem, noção de probabilidade, isso aqui pode aparecer também lá na parte de raciocínio lógico, tá? Só que assim, como a gente vê isso aqui numa estrutura mais, que eu chamei de colégio aqui, né? Por isso que eu trouxe para cá, mas também é um carinho da banca, tá? Como nós temos ali 8 questões, os caras podem ter uma criatividade bacana e misturar isso aqui com a ideia de raciocínio lógico matemático, principalmente relacionado à ideia de contagem, tá? Então, compreensão de dados, tabelas e gráficos e a parte do plano cartesiano ali misturado com outro assunto, mas são já situações menos recorrentes. A parte de gráficos e tabelas misturado com outras coisas, não. Tá bom? Deixa eu aproveitar e te dar uma ideia, ó, de questões anteriores da banca, tá vendo? Ó, isso aqui, por exemplo, é uma questão de raciocínio lógico matemático, ó, né? Trabalhar com a ideia de equivalências lógicas, talvez que é uma questão um pouco mais direta, apesar que as alternativas são proposições, né? Que exigem da gente uma boa capacidade de leitura aí, ó. Clássico, né? Ó, equivalências lógicas.
Aqui a questão que eu te falei, né, que os caras gostam de cobrar, né, a ideia de tempo, né? Depois de algum certo tempo, que dia da semana que vai ser. Então, isso aqui pode associar a sequência lógica, a ideia de múltiplos divisores, a ideia lá do raciocínio, né, de sequência da parte temporal também. Ó, fraçãozinha, operações com frações, tudo isso aqui tem nas aulas, tá? Espero que você assista minhas aulas, por favor, não esquece de me elogiar, sou um cara carente. Ó, regra de três composta, cuidar, né, para saber identificar as grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Olha a questão que eu te falei. São ângulos internos de um triângulo diretamente proporcionais a 3, 4, 5. Divisão proporcional aí, ó. Porcentagem. Então tem questões mais fáceis, questões mais difíceis. Acho que é uma questão mais direta, né? Mas os caras podem incrementar um pouquinho na contextualização, tá vendo? Isso aqui é uma coisa que você tem que treinar para não ter nenhuma surpresa em momentos de prova, né? Questão aqui de conjuntos, vou fazer com diagramas. Ó a tabelinha que eu te falei com unidade e medida de tempo, tá vendo? Então, é esses cuidados que a gente deve ter. Então, assim, o que eu preciso que você entenda? O nosso objetivo aqui desse encontro era justamente que você conheça a banca, que você entenda que é importante conhecer a banca, que você organize bem os seus estudos de acordo com esse direcionamento que eu trouxe para você, tá? Lembra que eu te falei lá no começo, isso aqui foi pensado com muito carinho, sabe? Com muito bem planejado. Eu sou bem chato comigo mesmo nessas coisas, sabe? Porque eu sei que isso é importante para nós. Eu falo para nós, tá vendo? Você não tá sozinho nessa, não tá sozinha nessa. Então, assim, aproveitar a estrutura aqui do Aprova Concursos, né? Tem aulas, tem questões, enfim, tem um direcionamento bacana aí da equipe se você precisar de alguma ajuda, algum apoio, e o que precisar de mim também pode contar aí que estamos juntos nessa pegada forte. Espero que você tenha gostado, porque eu gostei, sabe? Tipo, quando eu termino assim o encontro, eu falo assim, nossa, será que foi bom? Eu gostei, estou feliz de verdade mesmo. Então, uma expectativa muito boa, muito, muito, muito aqui, boa, boa mesmo, vai dar muito certo, tá? Então, desejo para você bons estudos, pode contar comigo e o que precisar, e lá no dia que você tenha um excelente dia para fazer uma prova aí e que você realize nossos sonhos aí. Valeu? Até a próxima. Tchau.